estava dentro de casa? Porque eu estava apenas fugindo do meu lugar. Mas eu tinha sempre ótimas pessoas para estar com a minha filha. Ela nunca estava de qualquer forma, ou de qualquer jeito. Eu só não era a mãe que eu deveria ser, né, Alice? Eu só não estava lá, muitas vezes que ela precisava do meu colo. E por que eu agi assim? Porque essas memórias foram formadas quando a Andriele via a mãe trabalhar muito. Minha mãe era incrível. Minha mãe dava conta de tudo. Acordava cedo de madrugada, para poder preparar aquele panelão de massa, para poder fazer salgado, para daqui a pouco estar colocando roupa para lavar, para ir para a lanchonete. Para mim, muitas vezes, não ver nem a hora que ela saiu e a hora que ela voltava. Ela ainda tinha que resolver os problemas do meu pai. Ela ainda tinha que se preocupar com as irmãs que moravam em outro estado. Ela ainda tinha que me ensinar o que era certo ou o que era errado, porque o papai não se posicionava. E essas memórias foram ficando aqui. Tudo aquilo que nós aprendemos por repetição se torna uma memória. E a memória é como nós vemos a vida e os resultados que nós temos. E talvez você já até percebeu algumas semelhanças entre você e alguém que você não gostaria. Só que em um determinado dia, meu irmão estava passando por uma situação de divórcio e eu acolhendo. Trago para casa, cuido, preparo comida, além da minha casa, além da minha família, além das empresas, tudo. Só que naquele dia ele me disse uma coisa: a Andriele é igual a tia Florinda, uma tia maravilhosa, uma tia incrível, que já me acolheu na casa dela, com a minha família, quando a gente precisava. Só que aquilo entrou no meu coração, quando é como se Deus me fizesse ver o meu futuro, para onde eu estava indo. E os resultados não eram o que eu queria. Eu não queria chegar aonde a minha tia chegou depois, com todas as doenças, com aquele casamento, com aquela história. E ali foi doendo, foi remoendo, foi mexendo, até que eu descobri que ou eu venceria o meu orgulho e pediria ajuda, ou a minha história já estava escrita. Eu já sabia para onde eu estava indo. Só que parece que dia após dia, é como se eu olhasse e visse como a minha mãe tratava o meu pai, e eu olhava e falava, eu acho que eu estou fazendo assim também. E aí eu olhava para minha filha, eu queria estar presente em casa, eu queria sentar com ela no chão, eu queria brincar com ela, eu queria dar mais atenção, e eu não conseguia. Porque os 95% definem esse padrão. Às vezes você está dentro de casa, você vê um filho pedindo cola e você diz, agora eu estou no fogão. Agora eu estou lavando roupa. Agora eu estou fazendo. É como se o subconsciente sempre arrumasse um jeito de te colocar ocupada para não estar, de repente, naquele lugar que você precisava estar. Só que tem um outro detalhe. Quando você está, o que ele faz com a sua mente? Te tira de lá. Estou trabalhando, pensando em coisas que eu preciso resolver em casa. Aí eu chego em casa, pensando em coisas que eu tenho para fazer depois. Aí eu paro para estudar, mas a minha mente fica vindo. Eu tento ler a Bíblia, mas pensamentos continuam vindo. Porque o subconsciente é responsável por te controlar. O inferno já sabe disso. Ele não precisa te tirar de igreja nenhuma. Não precisa nem mudar a sua fé. Ele só precisa continuar manipulando a sua mente. Ele só precisa continuar. Vocês têm noção de quantas dificuldades vocês passaram para chegar aqui hoje? Vocês perceberam isso? Como que coisas tentaram desviar a rota? Pois é. Não é por um acaso. Quando o subconsciente percebe
que ele vai ser interceptado, que vão encostar naquela ferida, que vão tocar ali, ele desvia. Então o seu pensamento vai em outro lugar, porque aí você se sente o quê? Imagina, peguei a Bíblia, vou começar a ler, e meus pensamentos começam a sair, o que eu sinto agora? A reprovação da criança. Presta atenção, talvez você ouviu, você é burro, você é lerdo. É aquele sentimento que vem por você mesmo, não é ninguém falando. É só você e a Bíblia ali e você começa a se autoacusar. Talvez você está na sua empresa. É o eu presa. Tenta fazer de tudo como a Andriele. E ainda acha que ninguém te ajuda. Não tem como. Você não dá espaço. Você ocupa os lugares, porque ninguém faz como você. Era isso que eu acreditava. Mas se eu não fizer, quem vai fazer? O outro vai fazer. Só tem um detalhe. Talvez ele não vai fazer como você. E está tudo bem. Só que enquanto você continuar fazendo, ele não vai aprender a fazer. E é muito mais fácil dar a resposta do que ensinar. Pensa, um filho está ali treinando em casa, aprendendo a fazer alguma coisa, e você percebe que é mais fácil você ir lá e cortar o tomate. E aí, ao invés de você deixá-lo treinar, para que tenha habilidade, aos poucos, deixa que eu faço. Me dá isso aqui. Eu sei, alguém deve ter feito isso. Ou pressa. Quer uma mentalidade melhor do que essa? Vivemos com pressa. Olha a correria. Não dá tempo de nada, Andriele. Eu tenho que levar ali, eu tenho que levar... Final de semana nós conversávamos sobre isso e eu disse, tirei de tal coisa. Por quê? Porque eu comecei a ver a Andriele voltando para o mesmo lugar. Às vezes a gente ajusta a rota, quando você olha, é como se eu estivesse voltando para o mesmo lugar. Pera lá, agora eu já reconheci, para aquele lugar eu não volto mais. Todas as vezes que eu perceber semelhanças com o comportamento anterior da Andriele, eu corrijo. Por quê? Porque Deus nos permitiu renovar a nossa mente. E Ele nos deu a permissão para criar novos caminhos neurais. Ele deu a capacidade do cérebro de ter uma plasticidade neural, uma capacidade de modificar. Então, por mais que você tenha ouvido que você não dá conta, que você não consegue, você não nasceu para isso, talvez você ouviu que não tenha filhos. Era melhor que eu tivesse engolido você. Talvez você tenha ouvido do tipo, se você não tivesse nascido era melhor. Ou talvez você não ouviu, mas você via na cara da sua mãe que você trazia para ela um peso. E talvez você foi carregando aquilo ali. Hoje em dia, você entende que precisa perdoar, e você diz que perdoa e diz que nem se incomoda. Mas por que você não abraça ela, beija ela, sente o cheiro dela, deita no colo dela, faz carinho nela? Porque o inferno não precisa te afastar dela com brigas. Ele só precisa que você se sinta culpado todas as vezes que você pensa que um dia ela pode faltar. E você vai se sentir falta. Por não ter feito o que você podia ter feito em vida. Só que aquela Andriele que nós vimos na foto, foi uma Andriele que também precisou passar pelo luto. Foi uma Andriele que teve que, eu ouvindo uma história, sexta-feira, de alguém que precisou escolher um caixão, contando a dificuldade que passou semana passada, e é como se na minha mente ficasse vindo um filme, de alguém que tem, alguém dentro de casa que ama tanto e chega naquele dia que ninguém quer, de ter que entrar numa funerária para escolher, esse aqui tá bom, esse aqui serve, escolher qual é a roupa, qual é a flor, coisa que eu nem sequer imaginava. Mas aquela Andriele era aquela que enfrentava tudo que tinha que enfrentar para diminuir o peso para o outro. Só que aquele não era o meu lugar. Só que eu vi minha mãe sofrer muito. E tudo que eu pudesse fazer para poupar a dor dela, eu fazia. Só que para isso, eu carregava nas minhas costas. Para isso, quantas vezes eu deixei de ser a esposa que eu precisava ser para o meu marido, para mim poder estar com a minha mãe. Andriele, mas a palavra de Deus diz para honrar pai e mãe, e tem que honrar. Só que quando casa, deixa.
a sua casa. Deixa o pai e a mãe e une ao seu marido. Então, primeiro ele, depois os filhos e depois os pais. Só que por que o meu pai não cuidava da minha mãe como ele deveria? Porque eu ocupava o lugar dele. Eu ocupava o lugar do pai ausente que aquela criança viu ao longo da vida. Eu ocupava o lugar que ele tinha que ter ocupado para me ensinar que ele era o protetor dela. Mas quando eu cresci, o que eu me tornei? A proteção da minha mãe. Eu queria ter uma vida financeira cada vez mais estável para que nada faltasse para ela. Porque eu já tinha visto ela passar por muita dificuldade. Até os meus 14 anos, meus pais faliram 3 vezes. Eu sei o que é morar numa casa de piscina e numa casa de madeira, com as frestas, que quanto mais a madeira ia ficando madura, mais a greta ia aumentando. Só que isso não é difícil. Para uma criança, não é difícil. Difícil é quando você cresce e percebe que o amor que você tinha que ter recebido não foi dado. Difícil é quando você se torna um adulto, olha para trás e vê que o vazio que está ali dentro, o marido nunca vai conseguir preencher. E nem os meus pais, porque o que eles podem fazer? Mas eu posso, quando eu renovo a minha mente e dou para mim aquilo que eu não recebi. Você que está aqui, quando você olha no espelho, o que você vê? Quantas vezes você evita se olhar no espelho? Quantas vezes quando você olha no espelho, você se autocritica? Procura defeitos ao invés de qualidade. Mas lembra que eu vejo o mundo com a minha mente. Que crítica que eu estou olhando ali? Que defeito eu estou procurando? Aquilo que eu aprendi ao longo da vida. Só aprendi a ser criticado, então eu já me autocritico. É a memória que está instalada. Só que se eu tenho uma plasticidade neural, se eu tenho uma capacidade de criar um novo caminho, como eu vou fazer isso, Andriele? Decidindo mudar a minha mente. Então, se eu fui criticado no passado, eu posso construir um novo caminho. Agora, me autoelogiando. E eu me lembro bem do primeiro dia que eu tive que me colocar de pé, olhar para mim no espelho e dizer: eu sou amada. A minha boca não abria. Eu tentava e não saía. Como que eu ia dizer, praticamente 30 e poucos anos, que eu era amada, se na verdade eu só tinha amado os outros? Se eu não tinha memória. Pera lá, como que uma criança se sente amada? Abraçada, cuidada, protegida, elogiada. Não é assim? Eu não tenho não essas memórias. E acho que muitos aqui também não devem ter. Pois é. E aí eu te peço, olha no espelho e se elogia como? Você não tem memórias, precisam ser desenvolvidas. Primeiro, perdoando o meu passado. Já passou, não volta mais. Libera, mas acolhe. Acolhe essa criança que está dentro de você, que muitas vezes precisava só de um carinho. E aí você está diante de um obstáculo, o que você faz? Usa toda a sua força para dizer, você vai, você consegue, e você vai se arrastando, tremendo com medo. Não, ei, medo faz parte. O que eu vou dizer para uma criança quando ela está com medo? Está tudo bem. A gente, quando cresce, também sente medo. Mas olha, você consegue. Segura na minha mão, eu vou com você. É um sentimento de que as maiorias das críticas que as casadas aqui fazem para o marido não tem a ver com ele, tem a ver com a sua visão, com a mente que foi instalada. Porque você quer que ele faça por você aquilo que você não tem feito. O reconhecimento que você espera que ele tenha, muitas vezes é aquele reconhecimento que você não se dá, que você espera para ouvir dele. E sim, o homem tem que elogiar, mas nós não temos que depender desse elogio. O elogio é consequência, é natural.
Ele não tem que vir porque eu preciso, não. Ah, Andriele, mas eu me esforço, eu faço tanto por ele. Faz porque é a sua essência. Faz porque é o seu melhor. Se o outro vai reconhecer ou não, tanto faz. Se você subir um dia aqui e esperar que os outros te reconheçam, e se não reconhecerem? E se você se frustrar? Entenda que quando você sabe quem você é, você não depende dos elogios do outro. Como eu posso mudar isso, Andriele? Lembra quais memórias você tem sobre marido e mulher, sobre o convívio do pai e da mãe? Andriele, não é boas memórias. Então vamos mudar. Quais memórias eu quero ter? O que eu quero ver? Começa mudando o que você fala, começa mudando o que você pensa. O que você mais tem pensado sobre as pessoas à sua volta? São críticas ou elogios? Para as pessoas que convivem à sua volta. No seu dia a dia, o que você mais pensa sobre elas? São críticas ou elogios? Começa mudando. Começa enxergando o que elas têm de bom. Começa treinando. Repetidas vezes, aquilo que você ouvir, você vai começar a acreditar. Por que eles dizem que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos? Porque se você conversar com quem você trabalha, você vai perceber que o seu ciclo menstrual e o delas são próximos. E ninguém combinou com ninguém. Tipo, ó, o meu é tal dia, o seu é tal dia. Então vamos, ó, eu vou adiantar e você dá uma esperadinha aí para a gente poder se unir. Não, a nossa mente funciona em ondas e se comunicam, vibrando, e naturalmente elas começam a se aproximar. Isso significa que as pessoas que você mais convive interferem na sua vida, quer você queira ou não. Isso é bom ou ruim? Isso quer dizer que você tende a ficar mais perto das pessoas que concordam com o que você fala, com o que você pensa. Então, uma pessoa que reclama de filho, convive com quem reclama dos filhos. Uma pessoa que reclama da vida, convive com pessoas que reclamam da vida. Uma pessoa que vive cansado, convive com outras pessoas que vivem cansados. Uma pessoa que acredita que ir para a igreja é pesado, convive com pessoas que ir para a igreja é pesado. E aí você fica esperando, sabe o quê? Vamos mudar juntos? E se o outro não quiser? Talvez não é o tempo, talvez ele não está tão incomodado. Por isso que a mudança, ela precisa partir de mim. Em grupo, normalmente, não vai dar certo. Já teve aquela ideia de vamos para a academia juntos? Né? Vamos começar a dieta juntos? Pois é. Sabe por que decidir fazer uma dieta, na maioria das vezes, não funciona muito bem? Porque as memórias que te fazem comer dificilmente estão relacionadas verdadeiramente à comida. Elas estão relacionadas às emoções. A criança chorava, dava peito. Chorava, dava chupeta. Chorava, dava alguma coisa. E aí o cérebro foi criando gatilhos. Se sentia triste, dava um biscoito. Tá doente, come. E ainda talvez você ouvia que tem que ficar fortinho. Tem que comer tudo para a mamãe ficar feliz. Imagina isso, hein? Comer tudo para a mamãe ficar feliz. Que criança não quer ver a mamãe feliz? Pois é. E a gente não precisa comer tudo. Só preciso comer enquanto eu estou satisfeito. E quando a gente começa a perceber isso, você vai percebendo que você come porque tem alguma coisa te incomodando. Então eu preciso beliscar um negocinho. Talvez eu já estou satisfeito, mas a vontade de comer é como se tivesse que preencher alguma coisa dentro. Sabe por que eu te digo isso? Porque quem aqui não sabe quais são as escolhas que você deveria fazer no seu dia a dia? Quem aqui, nos dias de hoje, não sabe
o que é que você precisa fazer. Mas a gente não faz por isso. A gente faz pelo que ficou programado nos nossos 95%. Por isso que quando eu conheço alguém que já fez uma bariátrica e volta a engordar, por isso que eu vejo alguém que já fez uma plástica e depois volta a aumentar, porque é como se aquele padrão tivesse